Bom dia. A Associação de Diários do Interior do Rio Grande do Sul veio ao Palácio Piratini conversar com o governador do estado, José Ivo Sartori. Ele, que está há 1 ano e meio à frente do governo gaúcho, vai avaliar esse período de gestão. Bom dia, governador. Muito obrigada por nos receber. E eu começo te perguntando, quais foram os principais desafios que o senhor teve desde que assumiu esse posto de governador do Rio Grande do Sul? Bom, em primeiro lugar, o meu bom dia a ti, Letícia, a todas vocês da Associação dos Diários do Interior do Rio Grande do Sul, que representam as nossas comunidades e as nossas regiões e que dão e prestam também um serviço público, na verdade, que é informar as comunidades, os municípios, as regiões sobre as suas realidades e as suas dificuldades. Então eu devo dizer que grandes desafios nós tivemos, até porque a gente achava que tinha dificuldades, mas não que os desafios fossem tão grandes. Nós não vislumbrávamos, de certa forma, que isso tivesse a dimensão que teve. E fizemos isso com tranquilidade, mas acho que tomamos uma atitude correta, muito positiva, de procurarmos ser verdadeiros e transparentes, e mostrando para a sociedade, inclusive construindo o primeiro plano plurianual, junto com os COREDs, com a presença das universidades. No caso, tivemos uma universidade federal, 2, e as universidades comunitárias que nos deram guarida, e fomos construindo isso e mostramos para a sociedade toda a realidade financeira do estado do Rio Grande do Sul. E com ela construímos um trabalho e um mecanismo interno de justamente fazer poupança, de controlar os gastos e criar as condições da busca do equilíbrio financeiro do estado do Rio Grande do Sul. Sabemos que tem um longo caminho pela frente, mas o senhor já consegue dimensionar como pretende deixar o governo do estado depois desses 4 anos? Olha, a primeira coisa que eu gostaria de deixar o governo do estado é do mesmo jeito que eu entrei, com a mesma simplicidade, com a mesma humildade e com o mesmo jeito, vamos dizer, integrado com todos os secretários, com a nossa equipe, procurando ter sempre um papel responsável, correto e, acima de tudo, como sempre digo, com responsabilidade e com honestidade. Agora, espero chegar ao final do governo com condições melhores financeiras para que o próximo governante tenha condições de administrar com menos dificuldades do que nós tivemos, mas, acima de tudo, até com menos constrangimento do que a nossa equipe passou nesses anos. Nesse 1 ano e meio de governo, o que o senhor acredita que foi o mais importante que o senhor já fez neste período? Acredito eu que, em primeiro lugar, foi a diminuição das secretarias, foi o controle e o contingenciamento dos cargos de confiança, foi as condições de limitar viagens, processos de diárias, enfim, aquilo que poderia ser, quando nós em 2015 conseguimos controlar isso, chegar perto de R$1 bilhão de contenção de despesas, significa que se nós não tivéssemos feito isso, se não tivéssemos realizado dessa maneira, a nossa despesa ou o custo seria 2 vezes mais. Aquilo que nós cortamos de R$1 bilhão, com certeza o déficit seria de 2. Então, além disso, a Assembleia teve maturidade política, nos deu condições de implementar uma lei de diretrizes orçamentárias e um orçamento na base de 3%, nos deu condições de termos uma previdência complementar, que todos os servidores que entrarem agora vão entrar nessa lei nova, e acredito eu que posso adiantar aqui que ainda no mês de julho, provavelmente, nós vamos colocar em vigor a Previdência Complementar no Rio Grande do Sul, que vai render seus frutos daqui 10, 15 ou 20 anos. Mas era preciso plantar isso. Temos mais a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que ela foi inédita no país porque ela é estadual, tem a Lei de Responsabilidade Fiscal Federal que nós somos obrigados a cumprir, mas fizemos também a estadual com a Assembleia votando e aprovando para que ninguém gaste mais do que tem. Essa é a responsabilidade. Nem eu, como governador, vou deixar para o próximo governo aumentos, inclusive na área funcional, que não estejam quitados por nós no nosso governo. Não poderemos deixar despesas que não sejam aquelas dentro da responsabilidade política e da responsabilidade fiscal. Temos também já aprovado agora uma nova lei de diretrizes orçamentárias que vai balizar e fundamentar o novo orçamento para 2017, também na base de 3%. Acho que isso revela, e eu tenho que repartir com a Assembleia Legislativa, que teve maturidade política em fazer estas mudanças e essas transformações. E temos outras medidas também, inclusive o da renegociação da dívida, e aí eu quero dizer que os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, né, as organizações da sociedade, vocês da imprensa, ajudaram a construir um momento de renegociação da dívida. Não significa que a renegociação da dívida ela resolva os problemas financeiros do Rio Grande do Sul, mas que ela dá um alívio, dá um sossego e dá um fôlego, ele dá. Sim. Mesmo porque nós temos que pagar no futuro, com o alongamento da dívida e a renegociação da dívida, nós vamos diminuir bastante o estoque da nossa dívida com o alongamento, que nos dá condições de atender melhor as condições que estão aí. Por isso, estaremos já agora lançando, ou já lançado, o novo plano de segurança, que vai investir por parte do Estado em mudanças e alterações para dar um pouco de sossego às nossas comunidades e à nossa sociedade, mas também oferecer aos organismos de segurança, no caso a Polícia Militar, a Polícia Civil, o IGP e a SUSEP, condições melhores de atuar e ofertar esta segurança que a sociedade deseja, mas também porque é uma prioridade. Eu, inclusive, cheguei a afirmar de que, aprovada a LDO, como nós enviamos para a Assembleia Legislativa, nós iríamos dar uma oportunidade de que se oferecesse melhores condições para a segurança. Inclusive, uma das nossas perguntas era justamente falando aí das consequências, né, que se teria agora com esse alívio das parcelas da dívida da União. Assim como há muitas coisas previstas para se fazer agora, o que esse alívio mensal pode acarretar no futuro? Bom, primeiro eu preciso esclarecer para ti, Letícia, e para todos os que nos escutam e para todos que vão nos ler. Né, e ou nos acompanhar, para quem tem vídeo também, de que a renegociação da dívida, aquilo que seria o déficit mensal de 500 a 550 milhões de reais por mês, ela vai estar reduzida a 300, 350 milhões de déficit. Então, você veja bem, se você é uma pessoa que deve para alguém, é só deixar de pagar aquilo que você deve, pode dar uma acomodação, uma leveza, ou, como disse antes, um respiro. Mas, na verdade, você não tem dinheiro novo para fazer investimento ou para nada, mas adequa melhor e dá a oportunidade de que nós possamos ensejar ações no sentido de atender aquilo que é prioritário na vida social, na vida econômica e na vida da sociedade do Rio Grande do Sul. Neste ano, então, o senhor vê um alívio maior para as contas, mas isso no ano que vem não pode acarretar em outras consequências, na visão do senhor? Não, porque no ano que vem também nós temos o decréscimo. O acordo que nós fizemos vai até julho de 2018, que é o decréscimo, vamos dizer, percentual. Nós começamos com a primeira parcela de 2017 com um desconto que nós vamos pagar apenas 5,52% até junho de 2018. Quando em julho de 2018 voltamos a pagar integralmente. Então, essas condições todas vão nos ajudar a diminuir o déficit, vão ajudar a gente a alongar a dívida, ir lá mais longe, diminuir o estoque da dívida. Eu acredito que deverá chegar perto, em vez dos 52 bilhões que nós devemos hoje,
nós deveremos chegar em torno de 35 a 37 bilhões no conjunto todo. Por outro lado, isso vai permitir que você tenha uma folga, como nós estamos fazendo aí na área da segurança, dando oportunidade a todos que atuam na segurança ter uma vida um pouco melhor e poder ofertar um serviço melhor para a sociedade na questão de segurança, que me aflige a mim. Eu sou pai de família, conheço as dificuldades, mas a gente faz aquilo que pode. E aí, mais uma vez, eu quero elogiar a Polícia Civil, a Brigada Militar, a SUSEP, o Instituto Geral de Perícias, o IGP, que fazem mais com menos. Agora nós estamos ofertando um pouco de fôlego para eles também, diante das condições melhores. Esse é um segredo de uma administração boa, fazer mais com menos. Olha, e tem gente que não gosta dessa expressão, né? Porque todo mundo, nós estamos acostumados na vida da nossa cidade, da sociedade, que todo mundo quer para si. Até a Europa ou a Inglaterra achou que se desacomodar do mundo europeu, e agora está acontecendo um fenômeno diferente. Até Londres, né, a capital, pensa em se afastar da própria Inglaterra. Quer dizer, todo mundo pensa em si. Eu acho que chegou a hora de nós olharmos diferente para o nosso Rio Grande do Sul, de fazermos um compartilhamento, de repartir as questões. O Estado sozinho, o poder público estadual sozinho, não vai sair das dificuldades que tem se não tiver o apoio, a participação e o envolvimento da sociedade. E nem vai construir mudanças se nós repetirmos a mesmice. Eu preciso dar um dado para vocês. O Estado do Rio Grande do Sul, em 45 anos, ele teve 37 em que a despesa foi maior que a receita. Isto é, ou melhor, 38 anos. E ele teve apenas 7 anos em que a receita foi maior que a despesa. Chega um dia que você tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Por isso, alguns não entenderam no começo, quando nós estávamos arrumando a casa, tomando as atitudes que nós tomamos, tendo determinação. Tenho uma equipe muito séria, muito responsável e que cumpre integradamente esse papel. Então, o desgaste vai ter, dificuldade vai ter, mas eu tenho certeza que a sociedade está compreendendo conscienciosamente das dificuldades que existem e todos colaboram, têm tolerância, têm participação, e isso é um motivo pelo qual eu quero dizer também uma homenagem a vocês que fazem rádio, que fazem jornal ou que lidam na imprensa. Vocês ajudaram a construir essa consciência que a população hoje, que ela tem, que ela absorveu, essa consciência do desafio financeiro que tem o Rio Grande do Sul. E eu sempre digo e vou continuar dizendo, para mim, pessoalmente, e para a nossa equipe de governo, construir o equilíbrio financeiro é uma pauta positiva para o Rio Grande do Sul, porque isso vai render frutos no futuro importantes para investimentos que o Rio Grande deve ter. Mais uma vez, a nossa entrevista foi ao encontro de uma outra pergunta que os jornais também prepararam para ti. Tem aqui uma pergunta. Nunca se falou tanto das dificuldades financeiras do governo do Estado. Na tua visão, essa situação antes era evitada de se falar, nunca foi mostrada ou se agravou desde o ano passado? Olha, eu sou daquelas pessoas que não quer olhar para trás. Eu acho que todos os governadores, a governadora que o Rio Grande do Sul já teve, todos eles procuraram fazer o melhor para o Rio Grande do Sul. Nos coube esse papel diferente, talvez, nessa quadra do momento histórico nacional, internacional e especialmente estadual que nós estamos vivendo. E acredito eu que foi uma maneira simples, uma maneira verdadeira de apresentar para a sociedade. Não é para se queixar ou para chorar, é para fazer o papel que a gente tem que fazer. Eu disse na campanha que eu ia fazer o que precisava ser feito. E estou procurando fazer aquilo que precisa ser feito. Mas não estou fazendo sozinho. Estou fazendo com uma equipe, com o pessoal que participa do governo, inclusive dos servidores.
a maioria dos servidores compreenderam esse papel que o Estado tem e estão nos ajudando com solidariedade, com participação efetiva e com a minha experiência que eles têm a virar esse jogo e a modificar esse processo. Já fizemos muitas conquistas e temos muitas a fazer, mas eu quero deixar claro também, é preciso ter uma boa visão de que esta é uma missão. Este é um papel a ser desempenhado e que pertence a todos nós. E que, acima de tudo, nessa caminhada, a gente não pode deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. E, acima de tudo, já começar a ter consciência de que isso precisa ter continuidade. Caso contrário, você derrota tudo aquilo que você fez até hoje. Governador, agora a gente se encaminha para algumas perguntas de áreas mais específicas, iniciando pelas estradas, né? O governo anterior criou a EGR, que acabou então culminando aí trazendo toda a administração das rodovias do Rio Grande do Sul para o estado, e um exemplo delas é a RSC 287, né? Que apesar dessa manutenção vir acontecendo, não está dentro das expectativas da maioria dos moradores, dos motoristas, dos municípios da região. E hoje já se fala de devolver algumas das rodovias para a iniciativa... A 287 é só para me localizar? Na região do Vale do Rio Pardo, ela vai da Tabaí até Santa Maria, né? E hoje se fala, um trecho dela já foi falado em outras entrevistas, em outros momentos, que teria-se a ideia de voltar ela para a iniciativa privada, assim como outras rodovias. Você vê que essa alternativa de devolver para a iniciativa privada seria uma solução melhor, até para desafogar o compromisso do Estado num momento econômico bastante difícil? Olha, na verdade, o governo do Estado do Rio Grande do Sul fez uma proposta para a Assembleia Legislativa na área das concessões rodoviárias. Então, nós temos muitos trechos já pensados, planejados, fizemos uma boa negociação com o governo federal, independentemente do governo que foi afastado e do governo interino atual. As negociações continuam, porque os técnicos procedem da mesma forma, junto conosco, de que todas estas áreas, porque o governo federal também vai fazer concessões rodoviárias, eu tive presente quando foi feito no ano que passou, e agora nós queremos que isso esteja um pouco sintonizado com o plano rodoviário do Rio Grande do Sul. E porque tudo isso possa vir de Santa Catarina, quando tem as federais, e no lado tem as estaduais, as rodovias estaduais, que elas tenham um mínimo de sintonia, mas que tudo vai em direção ao Porto de Rio Grande. Porque todas as regiões do Rio Grande do Sul, pela sua produção, estão conectadas, vamos dizer, com o Porto de Rio Grande. E nós queremos que esses acessos, daqui 5, 10 ou 15 anos, seja um processo normal de desenvolvimento do escoamento da produção, porque o Rio Grande cumpre um papel estratégico por causa do Porto de Rio Grande. Por outro lado, devo dizer que a EGR também, ela tem um papel novo que a Assembleia aprovou. A Assembleia aprovou as concessões que nós vamos fazer, agora falta fazer a modelagem das concessões e para como nós podemos fazer isso. Segundo lugar, a EGR também foi modificada e aprovada na Assembleia Legislativa, que nós queremos que alguns trechos do Estado, e o que foi modificado vai nesta direção, que a empresa gaúcha de rodovias, ela possa também receber concessões do Estado do Rio Grande do Sul, que pode ser feito diretamente. Então ela já está operando além daquelas rodovias que ela tinha sob a sua responsabilidade, pelo menos para fazer manutenção, recuperação e aquela coisa difícil. Nós, no começo do nosso governo, sofremos bastante, ainda temos rodovias com algumas dificuldades, muitas dificuldades, mas aos poucos, acredito eu, vamos alcançar sim um patamar que pelo menos fazer a manutenção. No ano passado, no começo de 2015, eu cheguei a afirmar de que se nós conseguíssemos fazer durante o ano de 2015 apenas um tapa-buraco, já seria suficiente. Tenho andado pelo Rio Grande do Sul, encontro rodovias com algum mau estado, mas em outras encontro a sua recuperação,
a sua melhoria de forma bastante acentuada, e acho que aos poucos nós vamos colocando as nossas estradas nos trilhos. E em relação aos professores e os servidores públicos de um modo geral, quais são as expectativas do senhor para eles, especialmente em relação ao parcelamento, né, que é uma preocupação sempre do servidor público? Olha, nós tivemos durante o ano de 2015 e 2016 em torno de 6 parcelamentos, né? Então, mas todo mundo recebeu até o dia 10, dia 11. Às vezes fica a ideia de que foi sempre, dos 18 meses nós tivemos 6 parcelamentos ou 7, mas sempre no sentido de garantir que fosse feito. Até o 13º salário nós nos socorremos, buscamos maneira e forma, e que agora, inclusive, para diminuir o custo financeiro dessa oportunidade de oferecer o 13º salário, foi no sentido de dar a oportunidade de que todos recebessem antecipadamente, não é? E agora já estamos preparando o terreno para fazer isso. Por outro lado, eu acredito que a educação do Rio Grande do Sul, no ano de 2015, foi investido o maior percentual na educação, foi 33,7%, quase 9 bilhões de reais que foram investidos na educação. Foi o maior momento da história da educação do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos em termos de investimento. Eu espero que todos compreendam essa realidade, todo mundo tem seu papel, nós sempre dialogamos, entendemos, mas vamos fazendo a nossa parte, inclusive melhorar as escolas, o nosso projeto Sociedade Melhor, Escola Melhor, Sociedade Melhor, ela dá a oportunidade às pessoas físicas e jurídicas ajudarem o Estado a melhorar as condições de cada escola, de cada prédio, de cada lugar. E são investimentos muito grandes. O ano passado investimos um pouco mais de 100 milhões de reais e neste ano estão projetados quase 200 milhões de reais, mas tem também a oportunidade da sociedade, através das pessoas jurídicas e físicas, fazerem isso. Preparamos mais de 40 mil professores. Nós temos aí 2.000 e tantas escolas, temos quase 1 milhão de alunos e com certeza estamos procurando fazer o melhor possível. Espero que os professores também, na organização que eles possuem através do CEPER, tenham a compreensão que está na hora de voltar para a sala de aula. São poucas escolas paradas, não é? A grande maioria está em atividade e nós esperamos que tenha a compreensão. Até o fim do mandato, senhor, alguma expectativa positiva para o salário do professor? Olha, eu acho que a maioria dos professores por 20 horas ganha mais de R$2.000, por 40 horas ganha mais de R$4.000, então todos eles são valorizados por isso. A maioria está no final da carreira, estamos porque é nível 5, nível 6, onde permite ganhar um pouco mais. Então tudo isso está sendo feito dentro da realidade, todos precisam compreender. Espero que haja bom senso e equilíbrio e que voltemos à normalidade para não prejudicar o ano letivo. Mas tem um outro programa desenvolvido pela Secretaria de Educação, que são os CIPADs, as Comissões Internas de Prevenção aos Acidentes e à Violência Escolar, que hoje nós temos quase 2.000 escolas com essas comissões instaladas, que vão ensinando desde pequeno como tratar essa questão da violência, da segurança ou dos acidentes na escola, evitar o que tem ao redor da escola, porque a comunidade escolar, junto com a comunidade, junto com os pais e mestres, os professores e os funcionários e os alunos, tem condições de transformar a escola num lugar agradável de aprendizado. Mas nós não podemos perder, pela situação que está aí, a qualidade do nosso ensino. O que nós temos pelo desafio pela frente é melhorar. E nós, dentro de pouco tempo, estaremos lançando uma maneira de dialogar também com a sociedade, junto com os que fazem educação. Todo mundo junto, para não ser separado, de ver quais as condições, quais as melhores condições, porque a obrigação de todos nós é trabalhar pela melhoria da qualidade do ensino. Para encerrar aqui a nossa última pergunta, governador, o que os gaúchos podem esperar do governador
jeito gringo de ser, né? Eu acho que de que forma também essa característica te ajuda a governar no dia a dia um governo um estado que tem tantas dificuldades, e o que os gaúchos podem esperar de ti nesses próximos 2 anos e meio pela frente? Olha, tudo aquilo que nós pudermos fazer, vamos fazer. Dentro sempre daquele requisito básico de não prometer aquilo que não dá para fazer. Eu, quando estive em vários lugares, durante as eleições, todo mundo queria que eu assinasse documento sobre uma pretensão, seja funcional, ou seja de organizações da comunidade, seja de empreendedores, seja de tudo mais. Eu não assinei documento nenhum, porque eu sabia que eu não podia prometer, conhecia as dificuldades, mas sabia que não eram tantas, não sabia que eram tantas as dificuldades. Agora é preciso ter essa mesma clareza. E eu pretendo continuar assim até o fim. Sempre digo, espero que os meus colegas de governo, os que nós escolhemos para dirigir secretarias ou organismos de Estado, ninguém perca o ritmo e ninguém perca a capacidade de enfrentar esses desafios. E eu disse, eu me assustava no começo. Me assustava, não cheguei a pensar, primeira grande dificuldade, espero que ninguém fale mal da minha família e que nem a minha família seja prejudicada pelas atitudes que a gente toma. Segundo, de que ninguém desistisse da ação que tem no governo ou que participa do governo. E terceiro, que eu queria a ajuda da sociedade e nós precisamos compartilhar isso. E em quarto, é aquilo que eu disse no começo. Teimoso eu sou um pouquinho, então eu vou continuar igual, mas espero concluir nesses 2 anos e meio, manter a maneira sempre simples, objetiva de conduzir as coisas, sempre com diálogo, com entendimento e com superação, sem comodismo e olhar para frente e de pé e olhando para frente, porque é a maneira de a gente compreender que chegou a hora de que o Estado tem que ser de todos. O Estado não é apenas o governo estadual. O Estado somos todos nós. Por isso eu sempre digo, todos por todos. Mas quero manter sempre a simplicidade. A população também tem o seu papel para ajudar o governo. Tem, em tudo que é lugar as pessoas têm que ajudar. Eu sempre digo, o Estado sozinho, o poder público, o governo do Estado, não consegue resolver todos os dilemas do Rio Grande do Sul. E eu digo sempre, olha, que está lá na comunidade, que está na sociedade, que está no empreendedorismo, ou que está na empresa que produz, naquele que realiza, é o Rio Grande que dá certo. O que nós precisamos modificar é o poder público para que amanhã ele seja parceiro e, como eu sempre disse, se o Estado não pode ajudar, ele também não tem que atrapalhar quem produz, quem realiza e quem faz. É dessa forma que tu vai marcar teu nome na história do teu governo, Sartori? Na história do Rio Grande do Sul vai ficar marcado de que forma? Eu vou te confessar uma coisa para concluir assim. O dia que eu assumi aqui no governo, eu sabia que precisava ter um norte. O meu norte não me faz alguém que tem 40 anos de vida pública, não precisava pensar no amanhã. O amanhã vai ser outra coisa. Eu tenho que dar conta do governo, estou voltado para isso. Quero que o poder público amanhã esteja menos voltado para si mesmo e que ele esteja voltado para a sociedade. E eu não tenho o direito de usar esse papel para pensar em outras questões que não são aquelas que seja o bem do Rio Grande do Sul e o seu futuro melhor para todos nós. Tá certo, governador. Obrigada pela tua atenção, em nome da Associação de Diários do Interior do Rio Grande do Sul, por dedicar um tempo da tua manhã corrida e sempre de muitos compromissos para falar para todo o interior do Rio Grande do Sul. Eu acho que foi bom porque antes da nossa entrevista nós tivemos o lançamento da Junta Comercial Digital, a Junta Digital, que é um avanço desburocratizante, como assim nós fizemos no meio ambiente, fizemos nas organizações internas do governo, bem como temos também aí o lançamento da Plano Safra do Rio Grande do Sul, porque a pecuária, a agricultura, a pequena agricultura, a agricultura familiar, elas nos dão o suporte do produto interno bruto do Rio Grande do Sul
e o Estado vai investir através dos bancos do Estado, Banrisul, BRDE e Banrisul, em torno de 3 bilhões. E posso anunciar também que o Banco do Brasil, de todo o financiamento nacional, vai destinar para a produção e para a safra do Rio Grande do Sul em torno de 10 bilhões de reais, o que significa 20% do financiamento nacional. Então, tudo isso é coisa boa, positiva, temos que olhar para frente, de cabeça erguida e olhando sempre para frente em direção a um futuro novo do Rio Grande do Sul. Com certeza, a gente quer gastar bastante tinta com boas notícias nos nossos jornais. É isso aí, tá bem. Muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço, tá? Obrigada. Muito obrigado, muita alegria. Com certeza, muita alegria.